Então, no decorrer das publicações, nós temos que as primeiras obras científicas que realmente assumiram decisivamente a designação psicologia social, que abordaram problemas relacionados com seu objeto de estudo, foram curiosamente publicadas ambos no ano de 1908 pelo psicólogo inglês William McDougall. Ele organizou um estudo para saber como se davam os comportamentos sociais das pessoas. Então, ele tinha um olhar mais psicológico para o comportamento social das pessoas. Ele tinha uma visão mais ligada à personalidade da pessoa. Então, se eu sou agressivo com as pessoas, para ele é porque a pessoa já tinha e já nascia com uma personalidade agressiva. Então, isso fazia parte da alma, da psique, do próprio psicológico da pessoa. Então, para eles, os comportamentos sociais são influenciadas pelas características da personalidade dos seus autores. Ou seja, meus comportamentos são influenciados pela minha personalidade. Já no decorrer dos estudos, vamos ver um outro olhar, que é por Edward, que ele vai ter uma visão diferente dos comportamentos sociais. E aí vai se trazer um olhar que a psicologia social é marcada por dupla paternidade. Ela tem um olhar psicológico e tem um olhar da sociologia. Então, o olhar psicológico dos comportamentos sociais tomou, na verdade, essa ampla visão através de McDougall, quando ele justamente relacionou que os comportamentos sociais estão relacionados à personalidade da pessoa. Já Edward, ele vai designar que os comportamentos sociais das pessoas vêm das estruturas sociais, é influenciado pelo social, é influenciado pelos fatores sociais que estão ao redor dele. Então, ele procurando explicar a uniformidade das crenças, dos sentimentos e das ações, ele vai justamente designar que isso acontece entre as interações humanas. Então, durante o texto, nós vamos ver que o arranque final da psicologia social vai se dar com Kurt Lewin. Nós vamos falar sobre ele mais à frente, no qual ele vai unir, na verdade, a visão de McDougall e Edward. Em que sentido? Tanto no sentido de que a psicologia social ela tem um olhar psicológico da personalidade, tanto também como o olhar para fatores sociais. Então, nós temos, a princípio, até o momento, colocou duas extremidades. Ou a psicologia social ela é uma interferência psicológica, ou ela é uma interferência de fatores sociais. Até o momento, na verdade, se tinha isso nesse pontuado. Depois, Kurt Lewin que vai unir esses dois olhares dentro da psicologia social. A psicologia social americana, ela tem, nesse tempo, uma orientação psicológica. Então, essa visão dos comportamentos sociais serem relacionados com a personalidade é uma base mais americana. Já a psicologia social europeia, ela tem algum olhar mais aos fatores sociais, ou seja, aos fenômenos coletivos. O que se nós pararmos para relacionar é por quê, né? E tem um sentido óbvio, porque se formos ver, a Europa sempre teve muitos fenômenos coletivos de dominação, de influenciar comportamentos, de influenciar grupos, organizações. Temos nazismo, socialismo, fascismo, 3 pontos importantes da Europa, 3 organizações políticas da Europa que foram muito importantes
para a construção da Europa e do mundo inteiro, em relacionada a guerras, a organização capitalista. Então, tem um sentido, né? Ou seja, nós estamos vendo o contexto social da época e político influenciando na construção da psicologia social. A questão aí era que a Europa, ela focava mais o social, os fatores sociais. Mas já a ciência americana, né, a psicologia americana, ela tem uma orientação psicológica. Mas depois vamos ver que Kurt-Lewin, ele vai unir essas duas visões. No século XX, a psicologia social se constitui como uma disciplina científica autônoma nos Estados Unidos. Então, ela ganha autonomia como ciência de estudo nos Estados Unidos. Por quê, né? O contexto social, cultural e até econômico foi favorável ao desenvolvimento de uma área de conhecimento. Então, o contexto social americano, os americanos, eles sempre, e até hoje, eles têm uma dominação do científico, do estudo, do laboratorial. Esse comportamento é muito forte neles, de ver a teoria aplicada. Então, eles são muito pragmáticos. Se eu tenho um marca-texto da cor verde, eu tenho que provar que ele, ao passar no texto, ele vai ficar verde. Então, eles fazem estudos específicos sobre isso. Então, tem que ser algo muito pragmático. Então, se eu construo uma teoria, eu tenho que botar ela em funcionalidade na prática. Não adianta. Então, ela se torna uma psicologia, uma disciplina científica, porque ela achou um campo que a ciência, ela tem seu valor muito maior. Então, ela ganha essa autonomia desde os Estados Unidos, a própria cultura, como eu falei com vocês, de pensamento, do pragmatismo, de que A mais B tem que ser AB, não pode ser A menos B, vamos dizer assim. Então, é algo do americano, essa disciplina de que se eu construo algo, eu tenho que produzir uma prática que realmente me dê uma resposta positiva do que eu construí. Se não der positivo, eu tenho que rever o que eu construí teoricamente, até dar realmente na realidade. A economia é favorável, né? Os Estados Unidos ficou muito distante das guerras que aconteciam cá no Oriente, né? Do lado da Europa. Por mais que teve suas escolhas de influências bélicas, de influência armamentista, ela não sofreu danos de guerra nessa época como a Europa, para poder se reconstruir economicamente, se reconstruir politicamente várias vezes. Então, isso abriu espaço para que houvesse uma fundamentação dessa ciência. Então, os Estados Unidos, com essa perspectiva funcionalista, no que sentido? Esse funcionalismo. Para os Estados Unidos, uma teoria ela tem que ter uma função na sociedade. Então, a funcionalidade dentro da constituição econômica, financeira, política do país, ela tem que ter uma função. Então, qual é a função na sociedade dessa psicologia social? No que ela contribui? Então, se não contribui, vamos dizer assim, ela não tem seu valor. Então, a visão funcionalista de que precisa ter uma funcionalidade, tem que ter uma utilidade, o que eu estou construindo. Então, foi esse espaço funcionalista, esse espaço favorável que forneceu esse caminho positivo para que a psicologia social ela se desenvolvesse com aplicabilidade dentro da ciência e principalmente nos Estados Unidos. Então, dentro do texto nós vamos ver que ele traz uma metáfora chamada, que eles relacionam justamente essa visão de solo, semente, que eu falei com vocês de uma árvore, mas eles falam que a América, ela fortaleceu o solo adequado para o nascimento e o crescimento da seara da psicologia social.
mas as sementes mais importantes vieram da Europa. Então, as sementes, o que estava na terra, o que cresceu como raiz, vem da Europa. Mas a partir do solo, o caule, as folhas, as frutas, vamos dizer assim, todo o desenvolvimento dela, quem fortaleceu esse solo para que a psicologia social chegasse a como está hoje, foi os americanos. E os principais teóricos para isso foram alguns que são citados lá no texto, como Kurt Lewin, Fritz, Salomon, Frederic, Muzafer. Eles foram, e olha que, por quê? Como foi, né? A teoria, as publicações estavam sendo construídas na Europa, as sementes. E esses teóricos, fugindo, né, do fenômeno social da época, nós temos dentre eles aí judeus que saíram fugindo da Europa para os Estados Unidos para se resguardar sua vida, né? Como se fosse um próprio exílio. Então lá eles trouxeram as sementes das publicações do que eles estavam construindo, que tudo já tinha sido publicado e lido. E lá na Europa, e lá nos Estados Unidos eles acharam o solo fortalecido para se ter o crescimento da psicologia social. Então, a psicologia social, ela tem uma autonomia, e essa psicologia social autônoma, ela tem, tem uma influência, né? Nós temos que lembrar sempre da Europa em si, daquela dicotomia, né, que tem da visão psicológica, da visão social. Mas aí, essa psicologia autônoma, ela quebra com essa dicotomia. Essa psicologia autônoma, científica, essa disciplina, na verdade chamada disciplina científica autônoma, ela, nos Estados Unidos, quebra-se essa dicotomia que tínhamos antes, de uma psicologia social, uma visão psicológica. Comportamentos sociais está relacionado à personalidade. Comportamentos sociais está relacionado aos fatores sociais. Eles quebram essa dicotomia e agora a construção do pensamento da disciplina de psicologia social tem como objetivo específico, né, objeto específico no caso, a interferência dos outros no comportamento. Então, essa interação social dos seres humanos, essa interação dentro das vivências, como falei para vocês na aula passada sobre o que seria a psicologia social. Nos anos 20 e 30 do século 20, o desenvolvimento do conceito de atitude foi o que fortaleceu muito para que a psicologia social ela se tornasse uma disciplina científica autônoma. Porque a atitude foi o construto central do qual se organizou o nascimento da psicologia social. Então, focou no que seria a atitude, o comportamento da atitude, esse ímpeto que nós temos, na verdade, essa atração que temos para agir, para executar um comportamento, né? Que na verdade é a atitude. Então isso foi fundamental para essa ciência autônoma.